Muito boa tarde, boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos à mostra pública da edição de 2021 da Hackathon de Ouriporto. O meu nome é Tiago Gama Rocha e, juntamente com o Gustavo Magalhães, somos a equipa de projeto que lidera todo o processo da Hackathon de Ouriporto desde a sua primeira edição em 2020. A Hackathon de Ouriporto é uma iniciativa promovida e organizada pelo Instituto do Vinho, do Douro e do Porto, IVDP. Antes de mais, queremos agradecer ao IVDP pela renovada confiança e pela vontade em promover e organizar uma iniciativa capaz de promover a consolidação de práticas colaborativas, multidisciplinares, de contribuir para a geração de conhecimento, e é também importante agradecer a todas as organizações que, de uma forma direta ou indireta, participaram na cocriação dos 7 desafios desta Hackathon e que colaboraram para trazer inovação para a região demarcada do Douro. Há já mais de 18 meses que somos constantemente bombardeados com tantas notícias menos positivas. Assim é a conjuntura pandémica. Contamos que o culminar da edição deste ano da iniciativa Hackathon de Ouriporto, à semelhança do ano anterior, nos traga a todos energia positiva e que seja capaz de transmitir uma mensagem de confiança. Quando em colaboração, os desafios tornam-se oportunidades. Eu e o Gustavo não trabalhamos com fórmulas pré-definidas. O processo da Hackathon de Ouriporto deste ano foi desenhado exclusivamente para esta edição. Alavancando, é certo, na continuidade de certos parâmetros da edição do ano anterior, decidiu-se promover a consolidação das práticas colaborativas, incentivar a partilha de experiências multidisciplinares e contribuir para a geração de conhecimento e inovação na região demarcada do Douro, de uma forma que se quer inclusiva e descentralizada. Manteve-se também o processo da Hackathon, com o levantamento de desafios em articulação com instituições relevantes do setor vitivinícola da região demarcada do Douro, com a elaboração de um documento público com uma descrição detalhada dos desafios e de todo o processo, com a identificação de investigadores das universidades com trabalho relevante nas áreas convergentes dos desafios identificados, com um trabalho intensivo que visou encontrar soluções inovadoras e com esta apresentação pública dos resultados. Existe também uma renovada ambição, com o objetivo de potenciar o valor estratégico dos projetos, aumentando assim a possibilidade de existir uma continuidade dos resultados da Hackathon depois desta mostra pública. Penso que é importante dizer que esta Hackathon foi orientada, a Hackathon da edição de 2021 foi orientada segundo 2 aspectos principais. Um processo de definição de desafios segundo a cocriação, que permitiu consolidar práticas com organizações e investigadores, e das alianças de conhecimento que já existem dentro do setor vitivinícola douriense, aprofundando assim o envolvimento ativo dos stakeholders externos, desde logo na identificação dos desafios. Os desafios da edição deste ano foram então definidos segundo este processo de cocriação com 3 organizações do setor: a ADVID, Cluster da Vinha e do Vinho, e o Collab Vines and Wines, a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira Porvid, a Associação Portuguesa da Cortiça e o seu braço tecnológico, o Centro Tecnológico da Cortiça. Outro aspecto fundamental é a temática única da sustentabilidade, reforçando assim o compromisso do IVDP com o desenvolvimento sustentável da região demarcada do Douro, encarando-o como uma ferramenta essencial para levar a cabo a sua missão. A edição 2021 da Hackathon de Ouriporto tem, portanto, esta temática central e única da sustentabilidade. Optou-se por manter o formato exclusivamente online, por forma a garantir um processo mais longitudinal, com um foco nesta prática de hackathon, de prototipagem rápida e, portanto, menos dependente de uma maratona de desenvolvimento intensiva de apenas alguns dias. Neste sentido, os investigadores da Hackathon de Ouriporto começaram a trabalhar nos seus desafios no dia 2 de novembro, e esse trabalho foi maioritariamente um trabalho assíncrono. Alternativamente ao modelo convencional de open call,
Este modelo de hackathon contemplou, à semelhança da edição anterior, a angariação direta por convite a equipas de investigadores com o conhecimento técnico ou científico necessário para responder aos desafios. Hoje temos o terceiro de 4 momentos públicos da Hackathon de Ouriporto. Estes momentos públicos começaram no dia 27 de setembro, a tempo de celebração do Dia Nacional da Sustentabilidade, com uma conferência de apresentação das colaborações das instituições e organizações que trabalharam com o IVDP nas áreas temáticas da edição deste ano da Hackathon de Ouriporto. Em 29 de outubro tivemos a apresentação dos desafios e das equipas de investigadores, onde se, para de alguma forma também dar o início formal ao trabalho da fase de Hackathon deste projeto. Hoje temos a mostra pública, 13 de dezembro, e teremos também, poucos dias depois, no dia 17 de dezembro, o último momento público, uma conferência para aferir o potencial de continuidade dos projetos, em formato de mesas redondas de discussão, para de certa forma juntos continuarmos a impulsionar a transferência de conhecimento e a continuidade dos projetos. Identificar também novas sinergias e parcerias estratégicas que ajudem à continuidade destas soluções que hoje vão ser apresentadas e continuar também a promover o maior envolvimento da continuidade da comunidade de stakeholders. Resta-me agradecer e passar agora a palavra ao Gustavo Magalhães, que nos vai falar do programa desta mostra pública. Gustavo. Muito obrigado, Tiago, e muito boa tarde a todos. Antes de mais, dizer olá aos nossos investigadores que estão aqui connosco e, claro, dar boa tarde e saudar a toda a audiência que também está aqui a assistir através do Zoom e também através do Facebook no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Sejam muito bem-vindos. Talvez haja entre vocês alguns repetentes que nos conhecem do ano passado. Pois bem, estamos aqui de novo, passado um ano, com ainda mais entusiasmo, e para os que não conhecem ainda a Hackathon de Ouriporto, hoje de facto é um bom dia para conhecer e saber o que é que foi feito e resultado destes meses de trabalho. Quero então aproveitar muito rapidamente para revermos aqui o que é que temos no programa desta sessão. Teremos a apresentação dos resultados por cada uma das 3 áreas temáticas em apresentações de 15 minutos cada. E também, portanto, cada investigador terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. Gostaria também de acrescentar que no final das apresentações teremos a oportunidade de fazer uma sessão de Q&A de apenas 10 minutos, o tempo que tivermos, com perguntas e respostas para os nossos investigadores. Portanto, por favor, à nossa audiência, teremos muito gosto em receber as vossas perguntas através do chat, do Zoom ou também do Facebook, naturalmente. Quando enviarem a pergunta, por favor, digam-nos para que área temática é que se destina a vossa pergunta. Vamos então dar início à mostra dos resultados da Hackathon de Ouriporto 2021, com a apresentação da equipa que trabalhou nos desafios da área temática da gestão de recursos hídricos. Uma equipa liderada pelo professor António Valente, investigador sénior do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, o INESCTEC, uma referência no nosso país na área da microeletrónica, sensores e robótica, com um interesse especial na aplicação da internet das coisas para a agricultura. Desafiado a desenvolver um projeto capaz de dar uma resposta integrada a 3 desafios distintos. Portanto, foram 3 desafios que foram lançados aqui à equipa do professor António Valente. Um primeiro desafio para se desenvolver um método inovador que torne mais acessível e expedito o processo de monitorização. Em segundo lugar, um desafio para uma ferramenta de suporte à decisão baseada em inteligência artificial para a otimização da utilização de recursos hídricos na vinha, muito importante. E, por fim, uma visualização da informação da gestão da vinha através de uma interface simples e intuitivo. António Valente, por favor, podes começar. António, estás em mute? Ora, boa tarde a todos. Já retirei o mute, portanto, sempre a parte mais complicada do Zoom. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite
e felicitar a ideia de juntar nesta hackathon a parte mais empresarial da Advid e neste caso também da Collab Vines and Wines, isto por parte da Emergence, que organiza este hackathon do Porto, que fez juntar uma equipa de investigadores da UTAD, do Inesctec, do CITAB, do IETA, para tentar resolver estes problemas. A equipa é uma equipa vasta, sou eu, o professor Salviano, Aureliano Malheiro, João Santos, Filipe Pinto, Margarida Jerónimo, Sérgio Silva. Apesar de aqui estarem 2 casos do Instituto Politécnico de Viseu, é só por uma questão de que eles dão lá aulas, mas são a Margarida Jerónimo é aluna de doutoramento da Universidade de Trás-os-Montes de Douro e o Filipe Pinto é um dos orientadores dela, portanto, basicamente temos o TAD e depois os centros de investigação. Ora bem, indo para o desafio 1, o objetivo do desafio 1 era um objetivo com alguma bastante desafiante, digamos assim, porque basicamente tínhamos os vários dados meteorológicos, dados de estado de água do solo, outros dados que fossem importantes para a nossa realização, e depois com técnicas de machine learning tentar obter um modelo de previsão do estado hídrico da videira. E portanto, a primeira fase do desafio foi ver os dados, analisar os dados. São vários parâmetros: a precipitação, a temperatura, a umidade relativa, a insolação, a velocidade do vento, a direção do vento, a evapotranspiração de base, o potencial hídrico de base, a umidade do solo, por aí fora. Portanto, eram estes basicamente os principais. E depois, analisando esses dados, vê-se que as frequências são diferentes, os anos em que eles foram tirados também foram diferentes, e também o tipo de recolha. Se bem que o tipo de recolha para aqui não era relevante, mas eles também eram diferentes aí. E, portanto, houve que, ao analisar os dados, fazer uma opção. E a opção recaiu pelo ano de 2020 e tentar colocar os dados numa base diária, o que deu basicamente esta quantidade de informação. Reparar que estes dados são só de mês de maio, finais de maio, junho, julho, agosto e quase início de setembro, e portanto foi esta informação que foi utilizada para o nosso desafio 1. E portanto foi utilizada uma plataforma que é rápida, porque também temos o constrangimento do tempo, não é? É um mês, mais coisa, menos coisa, e portanto a plataforma foi usada, foi a plataforma RapidMiner, que é para uma plataforma para Data Science e Machine Learning. Temos o processo que foi utilizado, desde o feed dos dados até ter o output. E portanto, quando se alimentou essa plataforma, a primeira ideia que se teve foi, quando se analisou os dados, foi tentar analisar a possibilidade de, porque também temos na equipa o professor Aureliano Malheiro, que é especialista também nesta área, os dados da umidade do solo, e tentar ver se com os dados da umidade do solo se conseguia uma boa aproximação ao potencial hídrico. E na realidade obtém-se. Aqui os valores estão da correlação, tanto nestes 3 modelos, Decision Tree, Random Forest e Gradient Busted Trees, consegue-se ver que temos aqui umas boas correlações. Isto deu-nos estes modelos, são modelos em termos de árvore, modelos em árvore, que temos estes modelos, portanto são exemplos dos modelos que foram gerados pelo processo. Ele gerou mais, mas estes são... E também temos aqui a previsão, como se pode ver, os valores que foram os verdadeiros valores em relação às previsões, dá quase um 100%, e tem um erro baixíssimo
acho que é de 0,40 e tal por cento, 0,44%, se não estou em erro. Mas tem um problema este processo, quer dizer, tem um problema, mais um desafio, é que este processo utiliza uma sonda da Enviroscan, que é um equipamento dispendioso e que é fora do alcance de muitos produtores. E, portanto, nós depois fizemos outra análise, retirando os dados da umidade do solo. E aí, apesar de também serem satisfatórios, estamos a ver 0,87 de correlação nos mesmos modelos, os outros não foram tão bons, mas também foram bons, mas no entanto, estas são as árvores que foram conseguidas, mas no entanto, quando vemos a parte da previsão, já não é tão boa. É lógico que se analisarmos retirando a parte mais baixa, conseguimos ter aqui, mas mesmo assim temos alguns erros do processo de previsão. Então, a conclusões que a gente chegou neste primeiro desafio é que existe uma boa correlação entre o teor de água no solo e o stress hídrico. Isso já havia na literatura, portanto era uma coisa que já havia na literatura, e que se notou que há uma relevância na necessidade de sensores de umidade do solo. Bem, a ideia que a gente tem também é que poderá existir, e existe também da literatura e do pessoal da equipa, uma boa correlação entre o fluxo de seiva e o stress hídrico. E, portanto, seria bom também utilizar aqui o conceito do Soil Plant Atmosphere Continuum, ou seja, analisar os dados do solo, da planta, neste caso o fluxo de seiva, e da atmosfera, a evapotranspiração, num contínuo para conseguir ter melhor qualidade de modelos para este caso. É lógico que a melhor qualidade dos modelos aqui eu estou a falar em retirar sensores de elevado custo e recorrer a sensores sem fios e de baixo custo. Relativamente, os sensores que eu falo são este tipo de sensores de baixo custo, que podem ser colocados em rede e conseguirmos com modelos de inteligência artificial, conseguimos ter uma boa qualidade do modelo para o potencial hídrico base. O segundo desafio era desenvolver uma ferramenta de suporte à decisão para a otimização da utilização dos recursos hídricos da vinha. Portanto, este era o objetivo, era pegar, por exemplo, no modelo do desafio 1, dados climatéricos, outros dados, arranjar um modelo de suporte à decisão que controlasse os sistemas de rega. E, portanto, mais uma vez aqui recorrendo a alguma literatura, o importante aqui era centrar a nossa proposta em três partes fundamentais, que era na aquisição de dados, a gente já se falou nas conclusões do desafio 1, fazer a modulação e análise com machine learning e fazer um suporte de tomada a decisões com estratégias de irrigação, uma ferramenta de fácil utilização e um sistema controlável à distância para controle da rede. Portanto, o modelo desenvolvido para esse sistema teria como inputs os tais sistemas com sensores para o clima, para a planta e para o solo, mais uma vez o SPAC, e esse modelo, esses sensores iriam alimentar um modelo de crescimento da cultura, que juntamente com um modelo económico, iriam dar feed, iriam modificar a equivalente incerteza, que é a variável alta. Tudo isto ligado num processo de machine learning, ou seja, à medida que as coisas vão fazendo, o processo de machine learning, que neste caso pode ser agora não me estou a lembrar o nome, mas ele vem já a seguir, depois eu lembro, algoritmos genéticos, lembrem-me agora, desculpem lá, algoritmos genéticos, melhorar aqui o equivalente de incerteza, tornar o mais elevado possível, portanto, para que isto seja o melhor possível. É lógico que o conjunto de variáveis de decisão estão ligados à estratégia de irrigação e, portanto, a estratégia de irrigação também fará um feed ao modelo e, portanto, tudo isto vai sendo sempre alimentado com o rendimento da colheita e, portanto, vai fazendo aqui
um feedback e o algoritmo genético vai sempre tentando encontrar a melhor maneira de maximizar aqui o equivalente da certeza. As saídas é para um sistema controlável à distância, fazer o controle da rega, e depois uma ferramenta de fácil utilização de que irei falar a seguir. O modelo aqui também é um modelo também proposto na literatura e, como vocês podem ver, é o normal, a evapotranspiração base e depois calcular os outros com entradas do clima, o coeficiente de cultura, os parâmetros LAI, Leaf Area Index, o índice de stress de azoto, e esta parte foi a que a gente já desenvolveu no modelo anterior, e portanto tudo isto cria o crescimento atual da biomassa da planta, portanto saber o crescimento da planta. Nós podemos depois, num futuro, retirar aquela parte que é feito com equações matemáticas e tentar também um modelo de machine learning para esta parte aqui toda. Temos já uma parte feita, que foi da água do solo, mas isto pode crescer para fazer. E esta parte também pode ser melhorada, se houver necessidade, que a parte desta parte, se bem que são cálculos muito simples, não sei se há necessidade de fazer muito aqui. E, portanto, a conclusão deste desafio é que a arquitetura de um sistema de pré-decisão para o controle de rega foi desenvolvido, utilizou modelos desenvolvidos no desafio 1 e há uma ligação ao módulo de rega do desafio 3. Mais uma vez o conceito SPAC, e mais uma vez a possibilidade de termos uma rede de sensores sem fios e de baixo custo para alimentar isto tudo. O desafio 3 era proposto uma interface de visualização de informação da gestão da água da vinha. E, portanto, basicamente, um dos fundamentos desse interface é que fosse um interface intuitivo e de fácil utilização. E, portanto, o que se chegou a desenvolver foi um simples aplicativo, uma aplicação para telemóvel, com 4 zonas fundamentais, dados sobre a parcela, parâmetros fisiológicos, controle de rega e o clima. A parte da parcela, pode-se escolher a parcela e ela depois é desenhada no mapa. Nos parâmetros fisiológicos, pode-se ver imagens NVDI ou do estado hídrico que vem do modelo anterior, do desafio 1. Da rega, podemos ver as várias situações dos últimos 7 dias e do processo atual. Aqui também pode ser alterado para ver do mesmo período do ano anterior. Ao clicar destes botões, podemos ver o déficit, a precipitação total e a umidade do solo em modo gráfico, e depois temos a possibilidade de alterar o tipo de controlador. Neste ícone, ao clicar, temos o aconselhamento da rega, que vem do desafio 2, e temos a possibilidade de fazer controle manual do sistema de rega. Na parte do clima, temos um modo de visualização que me parece mais fácil e intuitivo. Podemos escolher o período de visualização, um conjunto de uma ou duas variáveis que queremos visualizar. Depois temos aqui o estado atual do clima e a previsão para as próximas 24 horas, e no fundo temos uma visualização dos alertas. Estes alertas também, além de estarem aqui visíveis nesta parte da aplicação, também poderão fazer notificações ao telemóvel, ou notificações por e-mail, ou notificações para outro processo. Portanto, em termos de conclusões, foi projetado o desenho de uma plataforma que é simples, é intuitiva e de fácil utilização, achamos nós, e acho que parece que sim. Não houve tempo para atestar esta parte, portanto, estar perante um público, se ela era mesmo simples, intuitiva e de fácil utilização. Foi pensada para um smartphone, mas ela pode ser facilmente adaptada para outro sistema. O módulo pressupõe
esta aplicação pressupõe um módulo de interface com sistemas de controle de rega, para se poder ligar aos vários sistemas, com a escolha dos sistemas, numa base de dados. E os sistemas de rega poderão utilizar, aqueles que não têm comunicação Wi-Fi ou outro tipo de comunicação, pode-se desenvolver módulos eletrónicos para adaptar esses controladores de rega, de maneira, e podem utilizar uma rede LoRaWAN que já possa existir para a rede de sensores em IoT, como eu tinha falado. Portanto, obrigado pela atenção. O meu nome é António Valente, aquele é o meu e-mail, qualquer esclarecimento, estejam à vontade. Muito obrigado, António. Um trabalho extremamente técnico, muito relevante, com uma demonstração que aponta claramente para um futuro quantificado e sustentável para a viticultura doriense. Um trabalho que procura também simplificar quem de madrugada tem que ir para a vinha com a câmara de Cholenda e também, de certa forma, democratizar este acesso à tecnologia um pouco mais avançada e automatizada. Aproveito para relembrar que os trabalhos ainda esta semana, os trabalhos de todos os desafios ainda esta semana, serão disponibilizados no site da iniciativa Hackathon Doriporto, no site hackdoriporto.com, acessíveis segundo licenças abertas, reforçando assim a aposta do IVDP na colaboração e na abertura do conhecimento gerado nesta iniciativa a toda a comunidade vitivinícola doriense. Agora, sem mais demoras, a equipa que trabalhou nos desafios da área temática de variabilidade genética, liderada por Henrique Diogo Silva, investigador do INESCTEC e da FEUP, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na área de sistemas empresariais. O Henrique procura no seu trabalho encontrar o ponto de equilíbrio muito necessário entre as questões humanas, aquilo que é a gestão de projeto, o levantamento de requisitos e a validação de sistemas, este equilíbrio entre estas questões humanas e as técnicas, a arquitetura de sistema, o desenvolvimento de plataformas e os digital twins. Esta equipa foi desafiada a desenvolver um projeto capaz de dar resposta integrada a 3 desafios distintos: a comunicação entre diversas entidades para aviso de reestruturação da vinha, uma ferramenta de apoio à decisão para a prospecção de castas antigas, a otimização da área da prospecção de vinhas velhas na região do Mercado do Douro, um desafio feito em parceria com a Porvid. Antes de passar, eu presumo que podemos passar já para o Henrique. Henrique, podes começar, obrigado. Obrigado, Tiago. Eu começo também, claro, por agradecer ao Instituto dos Vinhos de Douro e Porto, como promotor e organizador do Hackathon, obviamente também ao Instituto da Vinha e do Vinho, representado pelo engenheiro António Lopes, ao IFAP pela colaboração que, como vamos ver um bocadinho mais à frente, foi muito importante para este projeto, e claro, à Porvid, um agradecimento muito especial ao professor Antero Martins, ao engenheiro António Graça e ao engenheiro Pedro Prata. Sem eles este projeto não era possível. Como vão ver, isto é um processo de cocriação em que todos os elementos são aqui importantes. Bem, como todos devem saber, a Porvid desempenha em Portugal um papel fundamental na conservação da variabilidade das castas da videira e com o objetivo de expandir a abrangência e até certo ponto a eficácia das suas atividades, ao mesmo tempo que garantindo aos viticultores que possam continuar a renovar as suas videiras, foram desenhados estes 3 desafios que tentam alavancar informação já existente, mas um pouco dispersa por estas várias organizações. Cada um destes desafios ataca diferentes fases das atividades muito específicas daquilo que a Porvid faz hoje em dia, e o conjunto destes 3 desafios, que vai desde uma candidatura VITIS até à recolha das amostras pela Porvid, nós pretendemos que isto seja um processo mais compacto, um processo mais eficaz, e foi isso que nós conseguimos com estes 3 desafios. Antes de eu passar um bocadinho para a descrição de cada um deles, eu gosto sempre de fazer esta introdução um pouco mais metodológica. Todo este processo foi um processo de cocriação, como eu já disse antes. Todos estes stakeholders foram envolvidos no processo de desenvolvimento destas atividades.
Isto obviamente materializou-se em várias reuniões de trabalho, onde eu fui capaz de entender os processos da Porvid e os processos destas outras entidades, como é que elas hoje em dia interagem entre elas e como é que nós podemos evoluir esta interação. E claro que os resultados para cada um destes 3 desafios são esta sistematização e até esquematização dos processos e das atividades, que, para além de introduzirem este novo modelo de trabalho, não é? Também trazem uma maior visibilidade, que é fundamental para o desenvolvimento e para o avanço dos próprios processos da Porvid. Por fim, e um bocadinho também transversal a estes 3 desafios, o que eu fiz foi agregar um conjunto de recomendações e até próximos passos que têm em vista, digamos que a médio prazo, a evolução tanto dos sistemas de informação como dos próprios processos da Porvid. Feita esta introdução, vamos então ao primeiro desafio número 4. Este primeiro desafio, como o Tiago disse, é da comunicação entre as diversas entidades para o viso da reestruturação da vinha, de forma muito sucinta, tem como objetivo, primeiro, que a Porvid seja avisada quando são submetidas a pedidos de reestruturação da vinha. Isto, estamos aqui a falar de processos vitis, e num segundo ponto, uma vez recebida esta informação, estamos aqui a passar algumas atividades à frente, uma vez recebida, que sejam criadas todas as condições para a Porvid ser capaz de avaliar qual a relevância da parcela no contexto da sua preservação genética. O que nós fizemos então foi pegar no modo como a Porvid trabalha agora e adaptarmos a este novo conceito. Passando já para a forma como, para este novo processo. O processo, obviamente, é despontado de uma candidatura vitis. Aqui, claro que previmos a intervenção tanto do IFAP como do IVV. O IFAP, o instituto que gera estas candidaturas, IVV, tutela, que faz a gestão de toda esta informação. Aqui nós prevemos que estas 2 entidades sejam capazes de transferir esta informação para a Porvid. No desafio 2 já vamos ver um bocadinho como é que isto funciona melhor. Mas, chegando a esta informação à Porvid, há aqui uma tarefa intermédia de processamento de informação. Esta é uma tarefa muito importante, porque permite à Porvid perceber que informação é que chega, se esta informação é válida, se esta informação pode ser utilizada para informar todas as seguintes tarefas. Esta é uma daquelas tarefas que mais à frente vamos ver que pode ser automatizada e que é quase que um bottleneck aqui neste processo. Seguido esta primeira atividade, temos então a decisão sobre as parcelas a prospectar, um bocadinho mais sobre esta atividade em específico, como é que ela se desenrola no desafio número 5. Definido este interesse, passamos então ao agendamento de prospecção, otimização das recolhas. Novamente, estas são atividades descritas nos próximos desafios. Tendo este agendamento, passamos então à recolha das amostras, atualização dos registros, depois todo o processo de interação com a tutela e chegamos ao fim do processo. Este primeiro desafio é então quase que o mais estrutural dos 3, permite à Porvid chegar desde receber informação até recolha e arquivamento, digamos assim, de toda a informação. Este é um processo, como podem ver, muito simples, mas que permite, ou desde já dá à Porvid uma visibilidade que a partir daqui pode ser melhorada, que pode melhorar a flexibilidade deste processo e que pode servir para todas as tarefas de digitalização que vêm daqui adiante. Passamos então para o desafio 5. Este desafio, muito ligado à ferramenta de apoio e decisão de gestão para a prospecção de castas antigas. Este desafio concentra 2 subprocessos fundamentais para a missão da Porvid. O primeiro é a decisão sobre as vinhas e parcelas a prospectar e depois o subsequente contacto com os viticultores em questão para o agendamento destas prospecções. Atualmente estes processos são intensivos, tanto em recursos como em tempo, e é por isso muito difícil assegurar uma escalabilidade destes processos. Ou seja, enquanto nós temos
um conjunto reduzido de parcelas, é possível fazer isto de forma simples e de acordo com os processos atuais. Quando introduzimos esta informação que chega do VITIS, quando introduzimos esta informação que chega de outras organizações, com esta escalabilidade fica muito difícil destes processos se manterem flexíveis com os processos atuais. Então, o modelo de trabalho que nós desenvolvemos tentam sistematizar estas atividades e adaptá-las a este contexto mais intensivo em informação e muito mais focado em conhecimento explícito e não em conhecimento tácito, que é um problema de todos estes processos. Outro ponto muito importante deste desafio é, claro, o respeito pela segurança da informação e pelo RGPD. Foi algo que nós tivemos em consideração desde o início do processo e com a ajuda do IFAP já conseguimos introduzir na campanha 22-23 do VITIS um pequeno formulário onde cada viticultor pode escolher partilhar a informação relevante com a Porvid. Podem ver aqui um pequeno screenshot de como é que isto aparece para cada viticultor. A informação aqui recolhida vai desde os dados de contacto, para mais à frente a Porvid conseguir entrar em contacto com o viticultor, localização da parcela e outros dados como a área, ano de plantação, a lista das castas e a percentagem de cada casta, que para a Porvid são fundamentais para o seu processo. Portanto, temos já aqui um resultado muito importante deste desafio e que desde já permite à Porvid ter acesso a muito mais informação daquilo que tinha antes. Passando então um bocadinho para o processo e para como é que estas atividades se desenrolam agora. Nós vemos que ele começa com uma listagem de parcelas. Há aqui uma intervenção muito importante da tutela e das direções regionais. Desde muito cedo que nos foi apontado que esta interação era muito importante e portanto, nós tivemos em conta desde o início. Estas direções regionais têm muito conhecimento sobre estas parcelas, então a sua intervenção é muito importante. E depois vemos que há aqui vários pontos de controlo que indicam à Porvid quais são as parcelas em que deve haver uma prospecção. E estes baseiam-se essencialmente no ano de plantação. Se o ano de plantação for anterior a 1980, esta necessidade de prospecção é quase automática, ou seja, não há necessidade uma necessidade tão grande de fazer esta validação das castas. Para todas aquelas parcelas em que o ano de plantação seja posterior a 1980, fazemos então esta validação das castas. Esta é ainda um processo manual, ainda de acordo com os registros da Porvid, mas não deixa de ser um ponto muito importante neste processo da decisão. Passado este processo, chegamos ao fim deste subprocesso da decisão e o que este processo faz, muito simplesmente, é informar o processo definido no desafio número 4, que depois continua com todas aquelas atividades que nós vimos acima. Como podem reparar, a informação que nós estamos aqui a contemplar, que precisamos para o desenrolar deste processo, é aquela informação que nos está a chegar do formulário VITIS, portanto, muito importante aquele novo campo. Ainda no desafio número 5, temos este agendamento para a prospecção. Aqui temos definida toda a lógica de contacto com os viticultores, numa perspectiva muito simples, numa perspectiva de conseguirmos agilizar estes contactos. Aqui ainda fomos um bocadinho mais longe e definimos a lógica de o que é que acontece caso este consentimento não tenha sido concedido. Aqui a nossa ideia é que este contacto possa ainda ser estabelecido através da direção regional. Nós sabemos que, apesar de eu um bocadinho mais à frente falar de como o conhecimento tácito às vezes impedir a flexibilidade dos processos da Porvid, neste caso em particular é muito importante porque permite à Porvid se calhar chegar a muitas parcelas que de outra forma não conseguiria. Portanto, basicamente, muito simplesmente, temos aqui um ponto de validação, caso seja concedida esta partilha de informação, a Porvid diretamente consegue contactar o viticultor e agendar esta prospecção.
Caso este não tenha sido concedido, a Porvid entra em contacto com a direção regional, com a tutela, e tentamos fazer aqui este agendamento. Este é o desafio número 5. Passamos então para o desafio número 6, e este desafio muito, muito interessante, relacionado com a otimização da prospecção das vinhas velhas, especificamente na região do Mercado do Douro. Este desafio é muito interessante, no sentido de, com este maior número de parcelas a chegar à Porvid, com esta grande influência de informação, é necessário que a Porvid seja capaz de priorizar as suas recolhas, seja capaz de otimizar as suas deslocações. Então este desafio surge muito focado na região do Mercado do Porto, porque nós temos aqui só me está a vir a palavra em inglês, mas este trove de informação, não é? Que vindo do IVDP, toda esta informação sobre as vinhas velhas, que pode informar em muito aquilo que é a ação da Porvid. E, portanto, desde logo, um ponto muito importante para este desafio é esta interação da Porvid e o IVDP. Nas interações que tivemos logo desde o início deste processo, notamos uma abertura muito grande para haver esta partilha de informação, e esta partilha gerou este novo processo. Muito simples, extremamente simples, mas muito importante para a Porvid. Basicamente, o que aqui está representado é um processo quase passivo de partilha de informação entre as duas organizações, e a partir desta informação, a Porvid conseguirá agendar e muito mais facilmente otimizar as suas recolhas. Como é que este processo de otimização é feito? Começa com uma listagem das parcelas de interesse, como é óbvio. Caso estas parcelas de interesse pertençam à região do Mercado do Douro, nós aqui recorremos a toda esta informação que nos foi chegando do IVDP. E agora temos 2 pontos de priorização muito importantes. O primeiro é se é um processo VITIS, porque caso estas parcelas pertençam a um processo VITIS, há naturalmente a necessidade de serem priorizadas, porque temos quase que um deadline para a recolha daquelas parcelas. E, no entanto, dentro dos processos VITIS temos ainda outro ponto de controle, que é as candidaturas que são aprovadas e aquelas que são financiadas. Apesar de ambas terem interesse e ambas terem uma prioridade maior do que daqueles processos não VITIS, há aqui uma necessidade de interagir mais rapidamente com estas financiadas, porque esta intervenção e esta troca das vinhas será feita muito mais rapidamente e muito mais cedo. Portanto, aqui uma lógica de priorização que nos leva então a esta identificação das vinhas geograficamente próximas através dos seus geocódigos, para um agrupamento e para a otimização destas recolhas. Portanto, este é o novo processo referente ao desafio número 6, um processo muito simples, mas que permite à Porvid otimizar as suas recolhas e otimizar os seus recursos humanos para fazer estas recolhas. Pegando neste panorama, nestes 3 desafios, eu achei importante também fazer aqui algumas recomendações de como é que estes processos podem ainda mais ser melhorados. Ou seja, nós partimos de 3 processos relativamente pouco esquematizados, processos que até agora foram fundamentais para a Porvid desenvolver as suas atividades, mas que com este, eu quero dizer, eu espero que seja grande fluxo de informação, podem não ser capazes de lidar com este grande fluxo de informação, digamos assim. Então, e eu acho que existem 2 pontos de melhoria muito grandes que a Porvid pode fazer, e estes 2 pontos
digamos que pontos típicos num processo de digitização de organizações e de institutos. O primeiro, e este é um ponto muito importante, é a dependência das atividades e dos processos atuais da Porvid em conhecimento tácito. A Porvid atualmente assenta nas pessoas que pertencem à Porvid e todas as suas atividades pertencem em conhecimento dessas pessoas. Há aqui uma necessidade de este conhecimento passar a ser conhecimento explícito. Há aqui uma necessidade de muitas destas atividades serem, eu não quero dizer automatizadas, mas serem, de certa forma, explícitas, para que, independentemente de quem as executa, independentemente de todos os outros fatores, elas consigam ser executadas. Há várias vantagens em termos tarefas que requerem conhecimento tácito. Acho que aqui há um excedente destas atividades que influenciam pela negativa os processos atuais. E depois, claro que muita desta dependência vem de a não existência de processos de gestão de informação nas atividades da Porvid. Eu referi ao longo da minha apresentação alguns registros. Estes registros são registros partilhados entre todos os membros da Porvid e todos sabemos que estes registros são muitas vezes de difícil manutenção. E então eu acho que processos estabelecidos não precisam ser coisas extremamente complexas, mas processos robustos que funcionem para a Porvid são essenciais para o desenvolvimento dos seus processos e a otimização das suas atividades. Como é que nós fazemos isto? Bem, eu, conhecendo a Porvid como pude conhecer nestas últimas semanas, penso que estes 4 pontos são essenciais. Pessoas e processos, informação, requisitos e implementação é quase que o final. Pessoas e processos é aquilo que nós já começamos. Pessoas, conhecimento tácito, pessoas, como é que as coisas são feitas agora, e pessoas vão ter sempre um papel muito importante, porque são as pessoas que realmente vão fazer estas atividades. Processos, é preciso pegar nestas atividades desenhadas pela nossa equipa até agora e pensá-las num ambiente digitizado. Então foi esse processo que nós começamos a fazer. E para cada um destes 3 desafios, para além destes novos processos, nós desenhamos processos adicionais em que cada uma destas, em que pensamos em como é que estas atividades podem ser automatizadas, como é que sistemas de informação podem ajudar a melhorar ainda mais estas atividades. Portanto, para cada um destes desafios temos processos adicionais, processos que prevêem esta inclusão de sistemas de informação. Isto é um passo muito importante e é um passo que permite à Porvid e a quem posteriormente desenhar estes sistemas ter uma base substancial para trabalhar. Passando ao segundo ponto, informação. Aqui é importantíssimo termos um modelo de dados e uma arquitetura de informação capaz de representar tudo aquilo que é a Porvid e capaz de representar tudo o que é importante para a Porvid. Nós também já fizemos um esboço inicial daquilo que pode ser um modelo de dados. Temos, claro que ainda numa fase muito inicial, claro que baseado nestas conversas que nós tivemos, sempre muito focadas nos processos, mas que já nos deram algumas pistas para este modelo de dados. É uma base que nós achamos muito sólida para o desenvolvimento deste modelo de dados e desta arquitetura de informação. E depois, claro, passando rapidamente para a implementação, como é que isto pode ser feito? Não vou entrar aqui em detalhes, como é óbvio, o meu tempo já é curto, mas muito simplesmente estabelecer uma visão e missão daquilo que estes sistemas devem fazer. Este ponto é muito importante e muitas vezes é um ponto que falha logo no início. Processos de negócio, ou seja, aquilo que nós já começamos, definir a arquitetura de informação, definir qual é a arquitetura, qual é a infraestrutura tecnológica que suportará todos estes requisitos, como é que esta migração pode ser feita, outro processo muito importante,
Não vale a pena termos estes sistemas se a migração para eles não é feita da melhor forma, e depois, posteriormente, claro que a implementação e a utilização destes sistemas. Bem, acho que o meu tempo chegou ao fim. Todos os detalhes destas 3 atividades, destes 3 desafios, destas recomendações estão disponíveis nesta página. Fica aqui também o meu contacto se houver alguma dúvida. Estou sempre disponível. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Foi um prazer acompanhar o excelente trabalho desta equipa. Esperamos que esta apresentação tenha ajudado a demonstrar o potencial de iniciativas como a Hackathon de Douro e Porto para desbloquear algum tipo de colaboração interinstitucional. Citando o Pedro Prata, da Porvid, todos somos poucos para falar sobre estes assuntos. Quero relembrar-vos do Q&A, que no final das apresentações teremos 10 minutos para perguntas e respostas com os nossos investigadores. Façam-nos chegar essas perguntas, as vossas perguntas através do Zoom ou do Facebook Live. Quando enviarem a pergunta, só pedimos para começar, por favor, por dizer para que área temática se destina a pergunta. E avançando já para a equipa que trabalhou no desafio da área temática da reciclagem de cortiça, liderada por João Campos, com formação em engenharia. O João tem formação em engenharia e gestão industrial, completou um mestrado em inovação e empreendedorismo tecnológico na Universidade do Porto, tem fortes conhecimentos nas áreas de gestão de negócio, gestão de inovação, essencialmente na área de investigação. A sua tese de mestrado em Business Model Innovation foi reconhecida com o prémio de melhor tese na área de inovação na International Conference on Innovation and Entrepreneurship in Marketing and Consumer Behavior este ano. Nos últimos anos, o João tem-se dedicado a aprofundar o seu conhecimento na área da sustentabilidade e economia circular, com diversas formações na área. Obrigado, João. Por favor, podes começar. Olá a todos. Também não poderia deixar de agradecer o convite à Emergence e ao IBDP. Vou só fazer aqui um parênteses. A minha internet não é das coisas mais robustas. Se tiver com falhas de ligação, eu peço aos restantes presentes no painel para desligar o vídeo, ok? Espero que não seja preciso. Então, temos aqui então este projeto, que é o Desafio 7, que é desenvolver um roadmap para a reciclagem de rolhas e cortiça. Este trabalho foi feito em cooperação com a minha colega Alexandra Rezende, com a Associação Portuguesa de Cortiça e com o Centro Tecnológico de Cortiça, e então o principal objetivo é desenvolver um roadmap com soluções para alavancar os números da reciclagem de rolhas de cortiça. A fronteira de estudo é Portugal, apesar de estarmos a falar de um projeto de região do Douro e do Porto. A origem das rolhas dos vinhos produzidos nesta região são nesta região, mas como estamos a falar de fim de vida das rolhas, temos que considerar onde elas são descartadas, e consideramos Portugal, primeiro por ser o principal mercado, e depois para lhe dar uma maior abrangência, que não só o Douro, que limitaria aqui os resultados e os objetivos do projeto. A metodologia seguiu-se em 3 passos. A primeira, uma revisão bibliográfica, foram revistos 36 artigos. Em segundo lugar, desenvolveu-se um trabalho de campo com 9 entrevistas online e 2 inquéritos por e-mail a intervenientes do atual processo de reciclagem de rolhas em Portugal, que há um projeto em vigor com vários intervenientes, desde a recolha, transporte, transformação, e nós entrevistamos 9 intervenientes e 2 inquéritos por e-mail de pessoas da Quercus, da Lipora, Mourim, Sonai, Ambilital, Transporte Ginha, Sociedade de Ponte Verde, Sograp, e em conjunto com o Centro Tecnológico, com o CTCOR, desenvolveu-se uma avaliação de ciclo-vida desta etapa tão importante deste processo, que é o transporte da recolha do principal canal, que é o canal doméstico, até à unidade transformadora. Okay? Em terceiro lugar, as conclusões, desenvolveu-se teoria
e o que era pretendido um roadmap para alavancar a reciclagem das folhas de cortiça em Portugal. Temos aqui 12 números que espelham a importância do montado e da indústria corticeira. Poderiam ser 200 porque ou 300, porque é um ecossistema tão rico do ponto de vista ambiental, económico e também social, que estes são só alguns que consideramos relevantes, e eu não vou desenvolver todos, vou desenvolver aqui estes 3 últimos. Portugal é líder deste setor, com 50% da produção mundial. O sobreiro e a cortiça é um material de origem natural, 100% natural. Ela é 100% aproveitada quando estamos a desenvolver produtos à base de cortiça. Toda a matéria-prima é aproveitada, há zero desperdício. Ela é 100% reciclável e é interminavelmente reciclável. Nós podemos reciclar, transformar uma rolha de cortiça amanhã num produto para a indústria automóvel. Ao fim de 10 anos, no fim de vida desse automóvel, podemos transformá-la para um artigo de moda. Passado 5 anos, transformá-la num produto para um artigo de desporto, etc, etc, etc. É reciclável interminavelmente. E também tem uma característica muito única, esta árvore, que ela é regenerativa. Nós podemos descortiçar, tirar a cortiça, e num ciclo de aproximadamente, pode ter algumas variações, mas aproximadamente 10 anos, ela regenerou-se e temos outra vez cortiça como matéria-prima para a indústria. Um sobreiro vive em média 200 anos, por isso temos aqui vários ciclos de fornecimento de matéria-prima. E esta árvore e esta matéria-prima é uma das matérias-primas mais nobres do mundo, e se pensarmos num ponto de vista de economia circular, ela preenche todos os requisitos possíveis para se enquadrar num modelo de economia circular. É difícil encontrar uma matéria-prima que preencha tão bem e de forma tão natural esses requisitos. Por último, o montado de sobre permite o sequestro de carbono. A indústria como um todo é negativa em carbono. O que é que isto quer dizer? Que sequestra mais carbono, a floresta sequestra mais carbono do que todas as emissões que são geradas depois nas atividades económicas. Okay? Além do sequestro de carbono, também permite a regulação do ciclo hidrológico, a desertificação ambiental e também a desertificação social, que também é muito importante. O setor exporta 95% do que é produzido, 72% tem como finalidade rolhas, os outros 25% materiais de construção e design, e 3% ainda outras aplicações, como a indústria automóvel, aeroespacial, etc, etc. Então, existem 3 opções como fim de vida para as rolhas de cortiça descartadas. Uma é o aterro, outra é a incineração e, por último, temos aqui a reciclagem. O que é que não é possível? A reutilização. Uma rolha de cortiça usada jamais poderá ser rolha de cortiça. A compostagem a nível industrial também não é possível, porque apesar da cortiça ser um material de base natural, a sua compostagem, o tempo da sua compostagem não se coaduna com os processos industriais. Tem uma compostagem lenta. Destes 3 que são possíveis, destas 3 alternativas que são possíveis, a reciclagem é sem dúvida mais interessante do ponto de vista económico e ambiental. Como eu já disse há bocado, ela enquadra-se completamente no modelo de economia circular, onde é possível estender o ciclo de vida do material, e estamos a falar interminavelmente. Uma rolha de cortiça que seja reciclada para um isolamento da construção civil, por exemplo, ela pode armazenar CO2 durante cerca de 50 anos e depois pode ser outra vez reciclada e transformada e ganhar outra vez vida e assim infinitamente. Tem outra vantagem que permite substituir materiais, a cortiça com estes fins permite substituir materiais de origem não renovável e às vezes até tóxicos. Por exemplo, como estava a falar no caso da construção civil, se substituirmos um isolante de base de origem fóssil e com toxicidade, a cortiça tem grande vantagem ambiental e em termos também de saúde humana nessa substituição. Permite também agregar um grande valor económico
este material permite um upcycle no fim de vida, não obriga, como em casos que estávamos a dar acima, quando é possível reciclar, implicam downcycles. Aqui podemos ter upcycles, do ponto de vista económico pode, como eu já falei, ter como fim ganhar segunda vida na indústria da construção civil, aeroespacial, desporto, moda, etc, etc. E tem uma particularidade, é que é muito fácil reciclar cortiça e com baixo impacto, ok? É muito fácil porque basta desinfetar a rolha usada, triturá-la, e ela a seguir entra nos fluxos de aglomeração de cortiça para os produtos aglomerados. Por isso, há um sem número de vantagens em reciclar rolhas de cortiça, e eles são claros e são irrefutáveis. Por isso, esta é, sem dúvida, do ponto de vista ambiental e económico, a melhor opção e que deve ser alavancada. Temos aqui os fluxos do projeto atual. Existe um projeto atual à escala nacional para a reciclagem de rolhas de cortiça, e o seu nome da Green Cork, que está sob o chapéu da Quercus, e onde é possível recolher rolhas em 3 canais: no canal Oreca, no canal Doméstico e no canal Produtores de Vinho. O canal principal é o canal por via da rede de lojas do continente. Quais são os benefícios deste projeto? É que ele assenta em circuitos já existentes em termos de infraestruturas, meios, rotas, de forma a minimizar os impactos ambientais, não estar aqui a acrescentar e aumentar os impactos, usando os circuitos já existentes, explorando a logística inversa, não estamos a adicionar impactos. É um sistema de recolha sem custos adicionais, e as verbas recolhidas destinam-se à plantação de árvores autóctones. Ainda tem este benefício. Okay? O canal principal, então, é o doméstico, que recolhe cerca de 90%, e eu quero salientar aqui no canal Produtores de Vinho que há um grande potencial de melhoria para recolher mais rolhas de cortiça, porque há uma motivação grande dos produtores de vinho, mas é necessário melhorar o processo atual, torná-lo mais ágil e mais eficiente para alavancarmos aqui os números recolhidos no produtores de vinho. Fez também no desenvolvimento deste estudo uma avaliação de ciclo de vida para medir os impactos ambientais do transporte da recolha de cortiças e entregá-lo na unidade transformadora, no canal principal, que é o canal doméstico, por via das redes de lojas do continente. E estes dados vão nos permitir, servem de base para se poderem otimizar fluxos com base em critérios logísticos, tanto de rotas como de cargas. Por último, desenvolveu-se então um roadmap para alavancar aqui os números da reciclagem de rolhas de cortiça. Em primeiro lugar, queremos frisar que antes de desenvolvermos novas infraestruturas, novos circuitos, novos meios, etc., etc., podemos trabalhar em cima dos circuitos já existentes da Green Cork, que foi explicitado em 2 slides anteriores, mas temos que reforçar a educação ambiental e a sensibilização e os sistemas de recompensa para alavancar os números recolhidos. E isto é muito importante, porque também os resultados da educação ambiental não são de curto prazo, e é preciso ser persistente e trabalhar com os diferentes segmentos da população e na educação ambiental. Okay? Em segundo lugar, trabalhar na otimização logística, implementando um modelo que defina as rotas e as condições de logística com base em critérios ambientais e económicos. Neste momento, a maior parte das rolhas estão a ser entregues na unidade transformadora de Santa Maria de Lamas, mesmo que elas sejam recolhidas no Algarve ou em Lisboa. Existem mais 2 unidades transformadoras com capacidade transformadora, que é em Silves e em Vendas Novas, só que só conseguem transformar rolhas de cortiça em isolamentos para habitação, em isolamentos. E então é preciso haver aqui uma ponderação ambiental e económica para se definirem novas rotas e critérios para novas rotas. A unidade de Santa Maria de Lamas é a que tem a capacidade de agregar mais valor económico. Em terceiro lugar, então, explorar, como eu estava a falar, deste canal de produtores de vinhos. Os produtores de vinho
descartam um percentual de rolhas por não conformidade, por estarem não conformes, ou porque por fim de coleção, porque fizeram provas, eventos, etc. E chegamos à conclusão, com base numa estimativa, que os produtores de vinho podem ser fornecedores deste canal de reciclagem, no circuito de reciclagem, em cerca de 25 toneladas de material por ano. Então é preciso formalizar e implementar um circuito no canal de produtores de vinhos em que se trabalharia de forma colaborativa por região ou até por agregação de regiões, com sistemas de gestores de resíduos locais, em que a partir de um certo volume seria possível enviar para a unidade transformadora. Eu quero frisar que já existem produtores que o fazem, mas é preciso, dos dados que recolhemos com os intervenientes do processo, é preciso tornar este processo, este canal, este circuito, mais ágil e mais eficiente para conseguirmos alavancar aqui e potenciar aqui a reciclagem neste canal. Em quarto lugar, trabalhar na adesão de novos parceiros. Dentro do canal doméstico, podemos trabalhar na adesão de mais rede de distribuição com implantação nacional e responsabilidade socioambiental. Neste momento temos a rede de lojas Continente, que tem uma implantação nacional, e uma cota de mercado importante, mas nem todos os cidadãos são clientes Continente. Por isso, se alargarmos a outras redes com implantação nacional e com este foco socioambiental, podemos então também potenciar aqui o canal doméstico, que é o canal principal, porque 80% do vinho é feito através do canal de distribuição, em média, e 20% apenas do canal Horeca. Em quinto lugar, difusão de pilotos. Neste momento existem alguns pilotos de projetos de investigação e desenvolvimento. Por exemplo, vou falar aqui da Sociedade Ponto Verde, em que estão a testar se é possível entregarmos as rolhas no vidrão, nos ecopontos, no vidrão, e depois seguir o circuito da reciclagem do vidro, onde depois faz uma triagem das garrafas, das rolhas, e depois as rolhas seguiriam um fluxo de reciclagem, e estão numa fase de teste, e se for bem sucedido, então difundi-lo à escala nacional. Pode vir a ser um canal muito importante se conseguirmos escalá-lo, e há aqui uma diferença em relação aos outros todos. Este é um processo que privilegia a triagem em função da recolha seletiva das rolhas de forma particular. Por último, acompanhar a evolução da mobilidade. A mobilidade está a evoluir para meios com menor impacto ambiental, e o transporte, apesar desta indústria ter um contributo positivo no sequestro de carbono, há atividades que têm naturalmente algum impacto, e o transporte é a atividade mais importante nesse sentido. Então, com vista a reduzir o impacto da pegada do transporte associado à reciclagem, acompanhar aqui a evolução da mobilidade com menor impacto ambiental. Quero agradecer a todos, muito obrigado, espero não ter ultrapassado o tempo, se ultrapassar eu peço desculpa. Estás sem som, Tiago. Muito obrigado, João. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros, à APCOR e à CTCOR neste desafio, também à Devido, ao Collab Vines and Wise pelo trabalho de parceria desenvolvido com a equipa do professor António Valente, à Porvid e aos seus interlocutores pela constante disponibilidade para apoiar o Henrique Diogo Silva no seu trabalho. Sabemos que o compromisso com o processo de cocriação pode ser bastante exigente, mas que se espera ser também muito gratificante e inspirador. Passo a palavra ao Gustavo Magalhães, que durante o evento esteve a selecionar algumas questões para colocar aos investigadores. Gustavo, por favor, quando quiseres. Com certeza, vamos então a isto. Temos aqui uma pergunta já para o Henrique, que esteve a trabalhar nos desafios 4, 5 e 6. E a pergunta que eu tenho é a seguinte,
que é qual é a sua visão sobre a oportunidade de ser feito um tipo de trabalho semelhante em outras instituições do setor, nomeadamente aquelas que ainda não tenham feito todo o seu trabalho do ponto de vista da transformação digital? Obrigado, Gustavo. O tópico da transação digital agora está muito na ribalta, não é? E eu acho que é sempre um bocadinho difícil de falar dele, porque cada processo é um processo, e cada organização é uma organização, não é? Este processo com a Porvid tem muito de interação com a Porvid, tem muito de especificar atividades, tem muito de perceber como é que as pessoas realmente fazem o seu trabalho, e é muito de trabalho dessa transformação digital, é trabalho não digital. Por isso é que eu digo muitas vezes que esta transformação digital é quase como um trabalho sociotécnico, tem tanto de técnico como de social, e é preciso exatamente começar por estas fases de perceber como é que as empresas trabalham, especificar processos, para quando chegarmos a fases de especificação de requisitos, de arquitetura de informação e tudo mais, termos uma base sólida daquilo que realmente pode ser implementado. O que eu conheço são um monte de casos de sistemas de informação desenvolvidos e depois que não são aplicados e que realmente não trazem valor às organizações. Portanto, um processo como este, baseado nas pessoas, baseado nos processos, é essencial, e todos os processos de transição digital deviam começar por aqui. Muito obrigado, Henrique. Valente, temos aqui uma pergunta para si, em onde se diz o seguinte, portanto, aqui para os desafios 1, 2 e 3. Considerando a complexidade do projeto, tanto do ponto de vista técnico como do próprio processo de cocriação, quais foram os maiores desafios que sentiram para chegar a estes resultados? Bem, é sempre complicado falar dos 3 filhos, dizer qual deles é o melhor, mas agora, falando mais em concreto, o desafio 1 foi sempre dos mais aliciantes, é trabalhar com dados, que é uma coisa que o pessoal de engenharia sempre gosta. Trabalhar com dados, e foi trabalhar com dados, e foi também sentimos um grande trabalho, um grande empenho, também uma grande ajuda por parte da Advid, se bem que depois o desafio 3 também houve, porque há uma necessidade realmente de haver uma maneira de visualização de dados, se bem que eu acho que esta parte da visualização de dados é uma coisa que vai cair em desuso rapidamente, porque vamos passar a ter sistemas mais inteligentes e, portanto, não vai ser necessário tanta visualização de dados, mas sim sistemas que tratam disso tudo por nós, e nós só temos que dialogar com esses sistemas, ou por voz, ou por falar com eles e ter outros processos, e não ter que os visualizar. Mas, sem dúvida, a nível técnico, foi o desafio 1. O desafio 2, basicamente, é de charneira entre o 1 e o 3. Portanto, há ali um sistema de apoio à decisão que fica ali no meio dos dois, mas, sem dúvida, por gosto pessoal, o desafio 1. Excelente, muito obrigado. Temos aqui uma outra pergunta também para o Henrique, que vai assim: os dados que as instituições da RDD possuem são de uma riqueza inestimável. O planeamento das atividades para este setor. Qual acha que seriam os benefícios de um modelo Open Science? Do meu ponto de vista, os benefícios seriam imensos. O que eu acho é que, para lá chegarmos, é preciso todo este trabalho de base, da especificação do que é o modelo de dados da Porvid, do que é uma arquitetura de informação estável, para que depois os serviços que projetos como o Open Science e até outros tipos de serviços são alicerçados, possam ser desenvolvidos. Este é um trabalho de base, e claro que todo o seu potencial é para o desenvolvimento de serviços como estes, e para a integração de
de projetos como este do Open Science, que a Porvid, obviamente, que pode beneficiar muito, mas este trabalho, eu diria que é numa camada ainda abaixo para potencializar todas estas estruturas acima. Excelente, Henrique, e eu relembro exatamente dessa camada mais abaixo, não é? Que todos estes projetos vão estar disponíveis no website da iniciativa, em licença aberta, exatamente também nessa lógica de estimular a transferência de conhecimento e o desenvolvimento sustentável da região. Temos então aqui uma pergunta também, uma última pergunta para o João Campos. E a pergunta é simples, qual foi o aspecto mais surpreendente que surgiu neste projeto? Boa pergunta. Então, o que mais me surpreendeu neste projeto foi a riqueza do ponto de vista ambiental e económico do montado e do setor da cortiça. Estamos a falar de um setor que é negativo em termos de pegada de carbono. Estamos a falar de um setor que é líder, Portugal é líder mundial. Só estes dois dados são únicos, e depois também todo o potencial da cortiça. E a cortiça tem este benefício e esta qualidade que é de base natural, zero desperdício, reciclável, regenera-se, e esses aspectos surpreenderam. Eu agora, um apontamento pessoal, eu sou um apaixonado pela paisagem do Montado de Sobre, também sou um apaixonado pela paisagem do Douro, e acho que temos aqui a confluência de dois patrimónios riquíssimos e incríveis do nosso país, a cruzarem-se neste projeto. Muito obrigado, João. Então, agradeço uma vez mais a todos e passo, sem mais demoras, a palavra ao Sr. Presidente do Instituto dos Vinhos de Douro e Porto, professor Gilberto Igrejas, para encerrar esta sessão. Muito obrigado, Dr. Gustavo Magalhães. Antes de mais, pedir desculpa pelo atraso, tive um imprevisto e isso não me permitiu estar à hora que desejava, mas também penso que não estive muito atrasado, acho que foram apenas 10 minutos. Queria desde já agradecer àqueles que foram os nossos parceiros nesta hackathon e felicitá-los pelas apresentações que deram hoje nesta mostra pública, que permitiu de alguma maneira substanciar e de alguma maneira também consolidar aquilo que já tinha sido as apresentações anteriores. E dito isto, ao nível dos três grupos temáticos que nós reputamos do maior interesse para a região de Mercado do Douro, mas também não só para a região de Mercado do Douro, como também para todo o país e para todo o planeta, dito isto, quer ao nível da questão da reciclagem da cortiça, ao nível da variabilidade genética e ao nível dos recursos hídricos, importa também consolidar aquilo que foi a nossa visão para este ano que está quase a terminar. E a nossa visão passou por dar um enfoque principal dentro da região do Mercado do Douro à questão da sustentabilidade. E quando em 2015 a Unesco lançava os 5 pilares principais para o desenvolvimento sustentável, eram basicamente aquilo que seriam as raízes daquilo que nós hoje tanto promovemos ao nível da nossa região, eram os 5 pilares na altura: as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias. Também nesta matéria nós demos aqui o nosso contributo com as parcerias que se realizaram, tendo em vista precisamente o desenvolvimento das pessoas e uma maior equidade na prosperidade de todo o planeta, também contribuindo para essa paz. E permitam-me aqui realçar estes três enfoques nestas 3 temáticas principais, porque elas de facto vão ser cruciais para a região do Mercado do Douro. Nós hoje falamos muito na questão da sustentabilidade cultural, ambiental, económica e social, e muitas vezes esquecemos que temos que dar o passo seguinte. E o passo seguinte vai passar seguramente por um ato de promoção da nossa região, que não poderá ser suportado pelas vias daquilo que foi suportado até hoje, designadamente por projetos que visam apoiar a promoção, até porque nós sabemos que a questão das bebidas alcoólicas tem hoje também o foco
muito alicerçado nos malefícios e, portanto, nós teremos que rapidamente virar a nossa promoção ao nível da região do Mercado do Douro e ao nível do consumo dos vinhos da região do Mercado do Douro, sejam eles Douro, Porto ou indicações geográficas, para as questões dos ecossistemas e para a questão do desenvolvimento sustentável, alicerçado sempre no desenvolvimento rural e na proteção das populações e que continuam com práticas sustentáveis de agricultura sustentável. E, portanto, aqui nós demos um forte contributo precisamente neste avanço com as temáticas que foram desenvolvidas na questão da água, numa questão que me é muito cara, que é a questão da biodiversidade e da variabilidade genética, e finalmente com a questão da reciclagem, que já era uma questão muito antiga, mas que nem por isso o homem fez muito nas últimas 2 décadas e, portanto, importará reforçar, seguramente também através do contributo das novas gerações que vão surgindo e que têm uma sensibilidade muito superior àquela que nos antecedeu e mesmo à nossa própria. Portanto, o meu muito obrigado aos 2 moderadores que estiveram hoje de trabalho e também àqueles que foram os nossos co-parceiros destas atividades, que vão ficar disponíveis, como disseram muito bem, em regime aberto, precisamente porque a ciência partilha-se, a ciência não se esconde, não se engaveta. Muito obrigado a todos, boa saúde e se não estivermos, entretanto, eu julgo que ainda vou estar, entretanto, com alguns na próxima sexta-feira, mas se não estiver com todos, pelo menos desejos de um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações pessoais, familiares e profissionais. Muito obrigado.